Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 21 a 25, a parábola da candeia. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém. Se assim. Irmãos, o Evangelho de Marcos vai nos apresentar no capítulo 4 uma sequência de parábolas. Já disse aos irmãos o que é que significa parábolas: colocar coisas uma ao lado da outra. E dentro das parábolas de Cristo, reforçando mais uma vez, são sempre utilizados elementos comuns, conhecidos pelas pessoas. É solo, é semente, é candeia, é grão de mostarda. São coisas das quais as pessoas tinham contato no seu dia a dia, das quais as pessoas tinham pleno conhecimento daquilo que Cristo estava utilizando para comparar esses elementos do uso comum com verdades sobre o reino de Deus. Agora veja no verso 21 como começa o texto. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Estes versículos, irmãos, que vai de 21 a 25, servem de propósito, ou têm o propósito de provocar reflexão aos ouvintes. Pois a parábola da candeia não pode ser separada da parábola do semeador. Jesus acaba de explicar aos seus discípulos o que é que significa, ou o significado daquela parábola do semeador, da qual eles não tinham ainda conhecimento, e perguntam a Cristo: Senhor, explica-nos essa parábola, porque não estamos compreendendo o que é que significa o solo duro, o que é que significa os espinhos que sufocam a semente, o que é que significa o grão ou a semente que cresce rapidamente, mas ela não tem raiz em si mesma, e ela, quando os espinhos a sufocam, quando o sol se põe sobre ela, ela morre. O que é que significa essa semente que produz fruto a 30, a 60 e a 100 por um? Jesus então explica a parábola, mostrando que os solos se aplicam a vários ouvintes do Evangelho ou da mensagem do reino de Deus. E aqui na parábola da candeia, ele continua a explicar, ou estende a explicação da parábola do semeador, enxertando nela, ou na explicação da parábola, um outro elemento para se comparar a verdades do reino de Deus, que é uma candeia, uma vela, ou um velador. O velador é o pedestal que se coloca a vela, ou uma candeia, uma lanterna, uma luminária. E embora a construção desses versos, irmãos, não sejam facilmente compreendidos, pois a pergunta que alguém faz quando se aproxima do texto é: o que é que tem a ver uma candeia acesa, e sendo acesa, não serve ao propósito de escondê-la debaixo do alqueire, ou nem colocá-la debaixo da cama? O que é que tem a ver isso com algo que está oculto, e que está oculto para se manifestar?
Ou o que é que tem a ver algo que está oculto, ou que se manifestará, com estar atento a ouvir, com medida, ou com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos, ou vos medirão também. O que é que tem a ver? A impressão é de que os versos estão desconexos, ou são como que provérbios soltos ao ar e que precisamos captar a sua mensagem para uni-los. Mas veremos que são meras impressões, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui na parábola da candeia, estendendo a explicação da parábola do semeador, é tão profundo quanto a explicação da primeira parábola. O que está oculto será revelado. Comece a entender essas coisas. A identidade de Jesus, a presença do Rei, até mesmo o significado dos ensinamentos de Jesus. Pois sabemos que Jesus está ensinando os seus discípulos, e ao ensinar os seus discípulos está caminhando em direção ao cumprimento do propósito de morrer na cruz. E entre esse período do ministério público, que se inicia após o sumiço de João Batista até a sua morte na cruz, Jesus estará então ensinando aos seus discípulos, e até mesmo para os seus discípulos, os seus ensinos não estão ainda claros. Os seus ensinos ainda parece que estão sendo transmitidos através de uma didática que permite com que a mensagem profunda esteja oculta, escondida. E aí vem Jesus e ensina por parábolas. Por parábolas. E ao ensinar através de parábolas, ele diz: olha, as parábolas têm o propósito de ocultar essas verdades aos que estão de fora e ensinar os mistérios do reino de Deus a quem está dentro. Os discípulos ouviram aquilo e ficaram: ué. Então as parábolas têm o propósito de ocultar para quem está de fora e revelar para quem está dentro. Mas o que Jesus vai ensinar através da parábola da candeia é que as coisas estão ocultas ainda para se cumprir o propósito de Deus, porque elas serão reveladas. O que está sendo ensinado aos discípulos através de sussurros no ouvido: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus está dizendo: chegará uma época em que essas mesmas verdades será proclamada ao mundo inteiro. Haverá uma época em que essas coisas que hoje estão ocultas e que passam muitas vezes despercebidos até mesmo para o círculo mais restrito que está seguindo a Cristo, haverá um dia em que elas estarão bem claras, que vocês haverão como essa luz que está iluminando esse ambiente. Vocês vão ver as coisas de forma clara. E o propósito de Deus não é suprimir e esconder as verdades, mas pelo contrário. Assim como uma mulher, ou um anfitrião, ou um dono de uma casa, ou alguém que está dentro de uma economia doméstica, não acende uma lamparina para escondê-la, para ocultá-la ou para colocá-la debaixo da cama. Assim Deus não é incoerente. As verdades que Ele está revelando em Cristo, Ele vai colocar no mais alto pedestal para iluminar as nações, para iluminar não só Jerusalém, para iluminar não somente os judeus, mas Ele vai iluminar homens de todas as tribos, povos, línguas e raças. Elas estão ocultas por um período. Deus está cumprindo um propósito. E os ensinos de Cristo vão passar desapercebidos pelos fariseus, pela casta religiosa,
E Cristo, à medida que está inaugurando o reino, esse reino que se manifesta claramente através de sinais, aqui e acolá suscita-se a pergunta: quem é este? Quem é este? Quem é este? Ao mesmo tempo em que ele sabe que a sua identidade não está na ocasião certa para ser revelada plenamente. Por isso ele diz aos demônios: se calem, se calem. Mas ao mesmo tempo, aqui e acolá, ele está sussurrando no ouvido dos discípulos. E os discípulos estão como que numa escola, crescendo e aprendendo, sendo ensinado e crescendo e tendo a visão a cada dia mais ampliada acerca do reino de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é que as parábolas ensinadas por ele está cumprindo uma função didática dentro dos propósitos de Deus. E a função não é esconder a verdade, mas é ocultá-la, ainda que por um espaço de tempo, até que os propósitos de Deus se cumpram. Nessa feita, ele utiliza os elementos do dia a dia. Um semeador saiu a semear. E ao ensinar através de parábolas, o que é que Cristo está mostrando? É que Israel, irmãos, que a eles foram dados os oráculos de Deus, as revelações de Deus, como diz Paulo escrevendo em Romanos capítulo 10. A eles pertence a lei, os patriarcas, os profetas, deles descendem Cristo. O que Jesus está fazendo é: veja como Israel está mergulhado em um contexto de cegueira espiritual tal que eles não conseguem enxergar princípios do reino de Deus até que esse princípio seja ensinado por parábolas. Eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem ver o que é que significa semente, solo, relacionado à palavra, a corações, a ouvintes. Eles não conseguem ver. Portanto, o propósito de Deus está se cumprindo. Cristo é o Isaías, ou está cumprindo o ministério de Isaías. Vai, Isaías, vai a este povo, porque eles vão ouvir, mas não vão compreender. Eles vão ver, mas de fato não estão vendo nada. Engorda os ouvidos deste povo. E Cristo aqui está cumprindo essa função. E depois que termina de ensinar a parábola, entra na casa e ao círculo mais próximo, ele diz: eu vou ensinar vocês o que é que significa a parábola. E aqui ele utiliza agora a candeia. Candeia, irmãos, era um objeto pequeno, uma lamparina pequena, e que era acesa com combustível, com azeite, e tinha o propósito de iluminar uma casa, de iluminar o ambiente. E toda a casa tinha aquele elemento comum a todos: uma candeia, uma luminária, que sendo acesa, era colocada num pedestal, num ambiente onde aquela luz seria capaz de propagar entre os demais cantos ou cômodos da casa. E uma pessoa normal, acendendo uma candeia, jamais ela colocaria debaixo do alqueire. Alqueire era um recipiente com 9 litros onde se colocava cereais. E aí aquele ambiente tanto servia para colocar cereais como ocultar algumas coisas. Jesus disse: ninguém coloca dentro do alqueire uma vela. Qual o benefício, ou qual o propósito de se acender, se não colocar no velador? Para que todos recebam os benefícios daquela luz, daquela lanterna. É a mais absurda incoerência alguém assinar ou acender uma lamparina e colocá-la debaixo de um alqueire, de uma mesa, de uma cama. O que Jesus está a transmitir
É que uma pessoa normal não faz isso. E ele faz isso através de perguntas. Vem porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocado no velador. O velador era um pedestal de madeira que você encaixava a lamparina e colocava ela ali. Deixa aí. Agora observe que Cristo utiliza o verbo vir. Este verbo é utilizado também para se referir à manifestação messiânica de Cristo. Ou seja, esse termo é utilizado muitas vezes na palavra de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, para se referir à vinda do reino de Deus, para se referir à vinda do Messias. E esse sentido é muito provável aqui, onde Marcos está utilizando a vinda de Cristo para iluminar essa casa que está escura, comparando essa vinda de Cristo a essa candeia que se coloca no velador. E foi sempre uma prática do judaísmo comparar os profetas a uma lamparina, a uma lâmpada. Jesus, em João capítulo 5, verso 35, ele diz: João Batista era a lâmpada que ardia e iluminava a vós. E vocês quiseram se contentar com ele, ou se alegrar com a luz dele. Mas eu tenho maior testemunho que João Batista. No livro do profeta Isaías, temos essa verdade ressaltada de forma mais clara. Esse Senhor que vem como luz para iluminar uma casa escura. E o profeta mistura em seu livro, a partir do capítulo 40 em diante, quando ele grita: consolai, consolai o meu povo. Ele utiliza a metáfora da luz como consolo sobre o povo. Ou seja, no livro do profeta Isaías, é dito nos momentos mais escuros e sombrios de Israel, de que Deus está vindo como uma luz. E diz: resplandece, ó Israel, porque vem a tua luz. Ou seja, ela vem na pessoa e servo de Deus chamado Jesus Cristo. Esse servo que Deus tornou-se a luz dos gentios, a luz dos povos, e que vai iluminar e resplandecer nos corações que estão em trevas. Veja o que o próprio Cristo diz em João capítulo 12, verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneçam em trevas. João 3,19, ele diz: o julgamento é este, dois pontos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Cristo, nesse texto, ou nestes textos, ele une luz com sua vinda, ou luz com sua manifestação. Já disse aos irmãos que mistério que foi ressaltado no capítulo 10 em diante, no capítulo 4 de Marcos, versículo 10 em diante, esse mistério é algo que o homem não pode conhecer a parte da revelação de Deus. Se Deus não revelasse o seu reino, não revelasse sua salvação em Cristo, sua vontade mais plena em Cristo, os homens não conheceriam a parte da revelação de Deus, os mistérios do seu próprio reino. O que Cristo está dizendo é: em mim todas as coisas se tornam claras. Os mistérios do reino de Deus estão sendo revelados em Cristo de forma progressiva. O reino de Deus em Cristo está se manifestando através de sinais. E sua identidade, ainda que está sendo ensinada e permeada através de parábolas, que
que é preciso Jesus assentar-se com os discípulos e ensiná-los o que é que significa coisa após coisa. Jesus disse: vai chegar a hora em que a minha identidade será revelada de forma plena, e vocês conhecerão todas as grandezas do reino de Deus. Essa candeia que sou eu, essa luz, será colocada de fato no pedestal por Deus, para iluminar os corações daqueles a quem Deus tem um propósito. E o que Cristo está ensinando é: acabou os mistérios. Acabou os mistérios. Não é um mistério destinado a uma classe somente. Esses mistérios do reino de Deus, esse reino de Deus não será revelado somente a uma turmazinha, a uma classezinha. Esse reinado não será um sistema fechado, escondido, destinado a uma classe privilegiada somente. Não. Essa verdade será colocada por Deus no seu devido lugar. Devido lugar. Ela sairá da esfera particular para a esfera mais pública possível. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Anunciai às nações aquilo que foi dito do recôndito da casa. Jesus disse: será anunciado de forma mais pública que vocês imaginam. O propósito da verdade, Cristo está ensinando, é que ela será vista por todos. O reinado de Deus em Cristo será de fato um reinado de Deus, aonde se alcançará toda a criação. Daquele círculozinho, irmãos, de discípulos. Apocalipse diz que se apresentará uma grande nação, homens de toda tribo, raça, língua e nação. O propósito da parábola não é esconder, mas revelar. A parábola, embora apresente a verdade de forma comparativa, parábolas, tirando elementos do cotidiano, ela está cumprindo um propósito, até que um tempo determinado por Deus se cumpra. E aí, essas verdades serão reveladas à plena luz. Os discípulos aqui estão sendo ensinados. É isso que eu quero levar os irmãos a entender. Os mistérios ensinados aos discípulos, ou as verdades do reino de Deus ensinadas aos discípulos, Cristo está mostrando que sobre eles também está sendo colocada responsabilidades de discípulos. Ao mesmo tempo em que a eles é concedido este privilégio da graça de conhecer os mistérios do reino de Deus, de ter sido chamado pela graça de Deus e estar participando desse círculo próximo a Cristo, eles devem vislumbrar também a responsabilidade. Este assunto que está sendo ensinado no particular, chegará o dia em que eles vão ter que proclamar em cima dos telhados. Chegará o dia em que eles serão acossados por essa verdade. Chegará o dia em que eles serão presos por essa verdade. Por isso a advertência de Cristo: atendei ao que vocês estão ouvindo. Chegará o dia em que Deus vai colocar vocês sobre os telhados e diz: proclame. Aqueles mistérios serão proclamados às alturas fora. Quando elas se tornarem claras para vocês, vocês vão saber a hora em que vocês terão que sair para proclamá-las. Em minha sombra estão se tornando luz, coisas claras. E eu estou ensinando a vocês, a fim de que vocês também sejam luzes. A fim de que vocês também proclamem como luzes no mundo as verdades do reino. Ainda que ensinado por meio de parábolas, Jesus está dizendo: não confunda. As parábolas não têm o propósito de deixar as verdades escondidas ou somente a um círculo menor.
as parábolas estão cumprindo uma função de Deus. Mas chegará um dia em que acabará as parábolas, vocês vão proclamar aos ouvidos de todos. Não confunda. Por esta razão, o texto está nos alertando sobre a importância de se ouvir atentamente, sobre a importância de nos debruçarmos diligentemente sobre aquilo que estamos ouvindo, para não conhecer somente os privilégios, mas as implicações responsáveis da verdade sobre nós. Por essa razão, grito de alerta: atendei ao que ouvis. A medida da disposição de ouvir de vocês servirão para medir vocês. Vocês precisam ser revestidos de uma disposição correta para ouvir. Para ouvir as verdades do reino que está sendo compartilhada a esse círculozinho menor, mas que vai se ampliar. E vocês precisam não somente ter disposição para ouvir, atender o que estão ouvindo, mas sobretudo vai chegar a hora em que vocês, ou exigirão de vocês, uma disposição total ao reino. Por esta razão, a parábola da candeia, ligada à parábola do semeador, nos diz três coisas. A primeira é que o conhecimento dos mistérios do reino de Deus nos coloca sob a responsabilidade de proclamá-lo a outros. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? É como se Jesus estivesse dizendo: qual é o propósito de vocês estarem sendo luz do mundo? Não vem antes para ser colocada no velador? Veja, irmãos, a nós foi dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus. Deus quis revelar essas verdades. É uma manifestação de pura graça. Cristo chamar aqueles homens ao círculo mais próximo, ensiná-los pessoalmente, fazer com que eles andem com Cristo, formando neles o caráter de Cristo. É pura graça. Mas nada ficaria assim, oculto, escondido. As verdades sussurradas pessoalmente nos ouvidos devem ser proclamadas às alturas, em todos os locais, as esquinas, nas ruas, aonde Deus enviasse o seu povo. Essas verdades deveriam ser proclamadas. Chega o livro de Atos, irmãos. Estão eles reunidos. E após o cumprimento da promessa, se levanta aquela multidão, ou aquele grupo. E dentro daquele grupo se destaca a liderança já levantada por Cristo, exceto Judas, que já estava fora. E Pedro então proclama. E no capítulo 5, ele e João são presos. E as autoridades dizem que eles deveriam parar de pregar. E eles dizem, ou disseram: como os deixaremos de pregar sobre aquilo que temos visto e ouvido? Porque debaixo do céu não há outro nome do qual devamos ser salvos a não ser o nome de Jesus Cristo. Os discípulos estavam sendo preparados para ser candeia, ensinados, abastecidos, tendo ouvidos, ou ouvidos preparados para ouvir corretamente. Mas isso não queria dizer que eles estavam sendo preparados para montar uma sociedade secreta. Isso não quer dizer que eles estavam sendo preparados para montar uma sociedade secreta e sussurrar um aos ouvidos dos outros as verdades do reino. Nem muito menos ser guardiões da verdade nos porões escondidos.
Deus não estava resplandecendo por meio de Cristo na vida deles, para eles serem colocados debaixo do alqueire. Não! Uma lamparina só é acesa para ser colocada no velador. Por isso Cristo disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. A luz, irmãos, religiosa, bíblica, salvadora, não é concedida a um homem visando somente os seus benefícios. Nós devemos de fato sermos luzeiros no mundo. Devemos de fato brilhar com a nossa luz no mundo. E quando deixamos de cumprir isso, estamos ocultando a verdade. Quando deixamos de ser proclamadores do reino, estamos ocultando a verdade. Estamos deixando de cumprir a nossa função. Estamos sendo velador escondido debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Irmãos, não devemos nos contentar com o cristianismo ocioso. Devemos rejeitar a ideia de que compete à liderança proclamar, compete à liderança brilhar, fazer o bem e difundir a luz é dever de todos os membros da igreja de Cristo. Por isso Paulo diz: Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pedro reforça essa verdade quando diz: servir uns aos outros com o dom que recebemos. Um filho do reino precisa ser embaixador do reino. Alguém que anuncia boas novas. Um filho da luz a brilhar no mundo de trevas. Quando a verdade, irmãos, é descoberta, quando a luz da verdade de Cristo resplandece nas nossas trevas de ignorância moral, espiritual, nós não podemos guardá-la. Jamais. Jamais. Lutero, quando entendeu a verdade, foi tomado de ousadia e coragem. E com aquela coragem que a graça lhe trouxe ao coração por conhecer a verdade, ele foi. Ainda que ele custasse a vida, ele foi. Porque ele entendeu que aquela verdade não poderia ficar escondida do povo. Ela precisava ser proclamada nos telhados, nas ruas, nas praças, nas alturas. Eles precisavam entender-se mais do que uma classe privilegiada, mas sobretudo responsabilizadas. Os discípulos precisavam se entender como um zelador que seria no tempo correto posto no pedestal, ou como uma candeia que seria posta no velador, para iluminar os corações que estavam mergulhados em trevas com a mensagem do Evangelho. E a igreja é tomada de um dinamismo em atos, sai proclamando e anunciando. Após a morte de Estevão, a perseguição irrompe sobre a igreja, e o texto de Atos diz que eles saíam, mas saíam proclamando, anunciando. Nós não podemos nos calar acerca daquilo que temos visto e ouvido. O conhecimento dos mistérios do reino de Deus, ou da verdade revelada em Cristo, impõe a nós a responsabilidade de proclamar, de gritar, de dizer ao mundo o que é a verdade. A segunda implicação da parábola da candeia ligada à parábola do semeador é que precisamos considerar bem aquilo que ouvimos. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes diz, verso 24: atentai no que ouvis.
A parábola tinha essa ideia. Observe que no versículo de 1 a 9, Jesus conta a parábola e sai. Porque a parábola tinha o propósito de fazer o indivíduo mergulhar em si mesmo e ficar tentando entender o que é que significava aquelas comparações. E entender de forma profunda as verdades do reino de Deus. E na hora de explicar, Jesus reforça sobre a importância de se ouvir atentamente as verdades ensinadas àquele grupo. E Cristo atribui grande importância a esse ponto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atentai no que ouvis. O termo aqui ouvir está sendo salientado várias vezes ao longo das parábolas. Ele foi enfatizado várias vezes sobre a necessidade imperativa de se ouvir. E aí ele pega esse termo ouvir e aplica na explicação da parábola do semeador. E mostra os ocupados, os tomados pela correria, os indiferentes. Tudo ligado a essa ideia de se ouvir atentamente. O mestre Hilly diz que ouvir é a principal avenida através da qual a graça é plantada na alma humana. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 10, verso 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Em Efésios 1, versículo 3, Paulo diz: somos incluídos em Cristo após ouvirmos a palavra da verdade. Aqui não está sendo diferente. Quem tem ouvidos, ouça. Atentai no que ouvis. A importância de se ouvir a mensagem do reino com a devida atenção. Veja, versículo 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 24, ele reforça a importância quando diz: atentai no que ouvis. O que Jesus está reforçando é dar ouvidos ou ouvir de forma adequada. É de suma importância para o discipulado cristão. Dentro do próprio texto ele reforça através das duas expressões: ouçam e atentem. Irmãos, um dos primeiros passos a uma conversão verdadeira ou a um discipulado sincero com Cristo é receber de Deus um ouvido para ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, diz Cristo. Elas não somente possuem ouvidos, mas elas possuem ouvidos para ouvir. Como diz o salmista no Salmo 40, sacrifícios e ofertas, Senhor, não quisestes, mas ouvidos lhes destes para ouvir, Senhor. O que o salmista está dizendo é que melhor obedecer do que sacrificar. E para obedecer precisamos de ouvidos para ouvir. Precisamos, como salmistas, ouvir atentamente as verdades do Senhor e a elas nos submeter. A graça precisa, irmãos, atuar em nossos ouvidos. Deus precisa nos dar ouvidos para ouvir. Olha, essa questão é tão importante que Tiago diz em sua epístola exortando os irmãos:
Não sejam ouvintes esquecidiços da palavra de Deus, mas praticantes. O ouvir atentamente aqui está relacionado a submeter-se a essa vontade, a vivê-la. Ouvir atentamente a alguém que está preocupado em entender com a sua vontade, a vontade de Deus para a sua vida prática. Veja o texto, verso 24. Atentai no que eu fiz. Atentai. Agora o terceiro ponto, irmãos, é que devemos considerar com atenção os privilégios da graça. Considerar com atenção os privilégios da graça. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, verso 24. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Devemos considerar com atenção os privilégios da graça. Tudo o que aprendemos é fruto da graça. Quando eu digo tudo, nada fica de fora. A capacidade para compreender, a fé, o arrependimento, tudo é fruto da graça de Deus. Tudo que é necessário, irmãos, para uma vida piedosa diante de Deus, tudo que é necessário para uma vida correta diante de Deus, Deus outorgou ao seu povo. Pedro, quando escreve em sua segunda epístola, no capítulo 1, ele diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não falta nada. Todos os meios de graça estão disponíveis aos cristãos, a fim de que eles vivam uma vida que agrade a Deus. E esses meios de graça nos proporcionam crescimento, amadurecimento, conhecimento, firmeza, piedade, fervor. Todos os meios de graça que Deus nos proporciona, que Deus nos dá, tem o propósito de nos levar a crescer no reino de Deus. Tem o propósito de nos levar a equipar as nossas vidas para sermos frutíferos no reino de Deus. Isso deve ser encarado pelo cristão com seriedade. Com seriedade. Isso porque a medida na graça, ou melhor, o nível que cada crente alcança na graça está diretamente ligado à sua diligência e compromisso em usar os meios de graça disponíveis. Utilizando esses meios de graça de forma diligente, eles lhe proporcionarão crescimento. E tem mais. Eles estão ligados ao seu compromisso em viver à altura da luz e conhecimento que Deus tem dado. Nós colhemos de acordo com o que semeamos. É assim. A mesma medida de compromisso que você tem para com as mensagens do reino e os meios de graça é a mesma medida que Deus utiliza para te medir. O texto aqui nós temos um passivo divino. Sabe qual é a ideia? É de que Deus é parceiro do cristão nessa empreitada. Em que aspecto? O texto indica que Deus é parceiro do cristão nesse discipulado compromissado com Cristo. E à medida com que nós ouvimos atentamente a verdade do Evangelho, a palavra do Reino, nos dedicamos
nos abre a mente, Deus nos dá frutos, Deus nos dá conhecimento, Deus amplia a nossa capacidade espiritual de entender ainda mais. Ao que tem se lhe dará. Mas verdades, que muitas vezes, ou em ocasiões passadas, elas foram semeadas em nossas vidas, elas podem se tornar ao longo do tempo novamente obscuras. A sua capacidade de ver o reino de Deus pode diminuir de acordo com o seu compromisso com Ele. E até aquilo que você tinha lhe será tirado. As respostas são sempre relacionadas ao nível de compromisso com a luz recebida. A parábola da candeia está ligada à parábola do semeador. E Jesus mostra que a palavra não deu fruto a alguém que estava ocupado demais. A palavra não produziu fruto a alguém que foi indiferente. Ao que tem se lhe dará mais. Aos que têm o compromisso de ouvir atentamente se lhe dará mais. Mais capacidade para compreender, mais capacidade para viver, mais capacidade para se entregar, mais capacidade para se doar. Mas aquele que não tem uma medida correta para ouvir, ou um compromisso correto em apreender e viver as verdades do reino, até o que tem será tirado. Precisamos levar a sério, irmãos, as verdades do reino. E precisamos levar a sério os recursos que nos estão disponíveis para vivermos uma vida correta diante de Deus. E devemos considerar esse privilégio ou esses meios de graça com a devida importância em nossas vidas. E utilizá-los para crescer, utilizá-los com a medida correta, utilizá-las num compromisso correto, utilizá-las numa entrega total. E à medida em que se entrega, se vive, ou se compreende e se vive, ou se compreende e se entrega, ou se ouve atentamente, submerge, a graça de Deus vai ampliando os nossos horizontes do reino de Deus. A nossa capacidade de olhar para as parábolas e ver nas comparações dos elementos comuns ao reino de Deus, enxergar as profundidades que aquilo tem a nos dizer. E à medida que você vai ouvindo com compromisso sincero de submeter-se às verdades, sua capacidade espiritual de compreender as coisas de Deus vão aumentando. Do contrário, o entendimento vai se tornando fechado. Ao ponto de chegarmos à condição de Israel no Velho Testamento. Porque a minha palavra desse povo é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Só consegue ver regras, só consegue ver mandamentos. Mas tudo isso passa, irmãos, pela nossa responsabilidade em ouvir atentamente e aplicar o conhecimento às nossas vidas. Tudo passa pela capacidade que a graça nos traz de nos submeter à verdade de Deus. Olha, se a luz que Deus traz às nossas vidas hoje, como trouxe hoje pela manhã, como traz à noite, se essa luz que está iluminando o nosso entendimento, nós não estivermos prontos para sairmos daqui e nos submetermos a essa luz, ou se não estivermos prontos a vivermos à altura dessa luz recebida, até o que nós temos será tirado.
Para que luz? Para que mais luz? Para que mais verdades? Para que mais compreensão? Se um pouco que sabemos não é suficiente para organizar as nossas vidas, com esse pouco, para que mais? Essa é a ideia. Até o que tem será tirado. Para que mais? Vocês querem mais para quê? Este círculo menor que eram os discípulos precisavam se entender dessa forma. Privilégio traz implicações responsáveis. A proclamar, a ouvir para viver, a buscar diligentemente em ouvir e aplicar em nossas vidas. Essa semente está sendo espalhada. E os meios estão disponíveis para serem aplicados às nossas vidas e às nossas transformações. E o nível de maturidade na graça está relacionado à diligência em ouvir. Como diz Hebreus, pelo tempo vocês aliviam ser mestres. Pelo tempo eu não precisava estar ensinando as mesmas coisas. Não sejamos ouvintes esquecidiços, irmãos, da palavra de Deus. Como diz Paulo, eu tenho que dizer as mesmas coisas sempre a vocês. Queria dizer coisas maiores, mas preciso voltar sempre aos rudimentos, como diz em Corinto. Como diz Paulo, cresçamos, assim como recebemos a Cristo, crescemos nele também, criando raízes. Então a vida cristã sempre nos chama a um compromisso de crescimento progressivo e paulatino no caminho com Cristo. A vida cristã nos chama sempre à maturidade, ao rompimento dos rudimentos e avançarmos, crescendo. E a crescermos nessa medida, e os frutos retornam de acordo com essa entrega, com essa medida de se ouvir. Então a parábola do semeador nos chama para sermos candeias. A parábola do semeador diz que devemos ser candeia. Esse Cristo que veio e nos desarraigou do mundo das trevas para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, também nos tirou de lá, nos trouxe para cá, para que daqui voltássemos para lá, mas de forma diferente, como luz, como agentes do reino, como filhos da luz, como pessoas do reino, como proclamadores do reino. Isso passa pelo ouvir atentamente, isso passa por um viver corretamente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a termos uma medida bastante elevada de acordo com a luz que temos recebido, Senhor. E que esta colheita seja de acordo com a semeadura diligente de cada um, Deus, utilizando todos os recursos da graça, Senhor, para brilhar mais, para transmitir de forma mais nítida, Senhor, mais intensa, a luz de Cristo, as verdades de Cristo, o amor de Cristo, o caráter de Cristo. O Senhor nos ajude, Pai, a de fato brilharmos em meio a uma geração corrompida, perversa, em meio a uma geração que está mergulhada nas trevas, Senhor, e que há muito povo seu lá que precisa ouvir a verdade, que precisa ouvir a mensagem do reino, Senhor. E o Senhor nos comissionasse, Senhor, para sermos estes agentes do reino, pregadores do reino, anunciadores de boas novas, sermos luzes, sermos sal, mas dai-nos ouvidos para ouvir, Senhor. Dai-nos ouvidos para ouvir, Senhor. O Senhor não reclama de nós sacrifícios, Senhor. O Senhor reclama de nós ouvidos. Dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor.
mas ouvir com os ouvidos do coração e submetermos, ó Deus, às tuas verdades, e seguirmos ao Senhor como discípulos, como servos, dedicados, ó Deus, no caminho da salvação, usando os recursos para vivermos uma vida piedosa, Senhor, para sermos de fato luz, Pai. É o que nós em Cristo te rogamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.